Fala pessoal, finalmente chegou a hora de eu fazer o vídeo analisando a parte 4 da saga Hora do Pesadelo, que tem o subtítulo de O Mestre dos Sonhos. E eu tenho um carinho muito especial, é o meu filme predileto do Freddy Krueger, porque foi o primeiro que eu assisti quando eu ainda era criança, isso no começo da década de 90, se não me falha a memória foi em 92 ou 93. Eu assisti quando passou no cinema em casa do SBT. Por incrível que pareça, né? Como vocês verem como os tempos mudam, passava filme de terror de tarde, né? Hoje em dia, por causa da censura, não pode mais passar, né? Esses filmes de tarde, né? E nossa, eu tenho muitas lembranças legais dessa época. E pra vocês terem uma ideia aí, no começo da década de 90, que eu era criança, o Freddy Krueger se tornou uma nova lenda viva, né? Assim como era a loira do banheiro, o Freddy Krueger pra gente existia, né, no nosso imaginário. E até então eu nunca tinha assistido nenhum filme dele, do Freddy Krueger, mas sempre ficava escutando histórias, né, de pessoas um pouco mais velhas, ou mesmo na escola, lá, o pessoal, você conhece o Freddy Krueger, que ele atacava pelos sonhos, explicava toda a história dele. E imagina o que se passava numa cabeça de uma criança. E sem contar que a criança da década de 80, de 90 é diferente das crianças de hoje em dia, né? Então, pra mim o Freddy Krueger existia, né? Após o grande sucesso da parte 3 e o Freddy Krueger se tornando já um personagem pop, né? Querido pelas crianças, pelos adolescentes. E tanto que na parte 3 eles já tinham investido bem mais dinheiro com marketing, né, para divulgar bastante o filme, tanto que eu até esqueci de comentar no vídeo que eu estava analisando a parte 3 que eles investiram pesado com trilha sonora, né, para vender discos, tanto que na MTV o Freddy Krueger virou tipo um VJ por algumas semanas, né, para apresentar alguns clipes que faziam parte da trilha sonora, né, da Hora do Pesadelo 3 e vale-se lembrar que nessa época o que era moda era o heavy metal, né, o hard rock, tanto que na parte 3 que fez a música tema lá do filme era uma banda que chama Dokken, né, daquela Dream Warrior, I wanna dream no more, maybe tonight to be gone. E na parte 4 eles resolveram investir ainda mais dinheiro com efeitos especiais e com toda a divulgação também pesada em marketing. E tanto que o diretor dessa foi o Renny Harlin, que depois fez também o Duro de Matar 2. E virou, vou dizer, esse daqui foi o filme que mais arrecadou dinheiro nos cinemas, né, de toda a franquia. Se eu não me engano, acho que o Freddy vs Jason, anos bem depois, conseguiu superar os números dessa parte, mas até então esse daqui foi o filme que fez mais sucesso, né? Virou personagem pop, né? Pra vocês verem, esse daqui é um raridade, que era uma revista pôster lançado aqui no Brasil que eu consegui recentemente pelo Mercado Livre, mas eu lembro quando eu era criança, eu lembro que eu via nas bancas isso daqui. E é algo que não tem uma explicação meio lógica, né? Porque um monstro desse daqui, né? Um cara todo deformado que parava pra pensar, é um assassino, né, de crianças, e como que ele virou alguém tão querido, né, pelos jovens, né, adolescentes, tanto que parava pra pensar, quem vai comprar um pôster do Freddy Krueger, um cara horrível pra ficar colocando na parede, né? E eu sou um deles, né? Mas vale mostrar aqui, né? Muito legal as cenas aqui do parte 4. Quem achar esse daqui, né, vale a pena comprar, quem é colecionador. Tem um pôster bem gigante, ó, fotos bem legais aqui do filme. Ó. E essa parte 4 aqui chegou ao ápice, né, do sucesso, né, da Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Ó. Muito legal, né? Agora eu vou começar a analisar o filme em si, e na minha opinião o único ponto negativo
foi que a atriz Patricia Arquette, que interpretava a Kristen Park no filme anterior, não voltou nessa continuação para reprisar o papel dela. Colocaram uma outra atriz no lugar, chamada Twisted Knife. E na minha opinião, não... é difícil você comprar a ideia de que é a mesma personagem no filme anterior, né? Porque é uma atriz que nem se parece muito com ela, né? E sabe, isso não ficou legal. Tanto que no DVD que foi lançado só lá fora, que se chama Never Sleep Again, no qual eles reuniram quase todo o elenco da Hora do Pesadelo do 1 ao Fred vs Jason, tipo, é muito legal isso aqui. Depois eu vou fazer um review falando só dele. E os atores que interpretaram o Kincaid e o Joey, que também eram sobreviventes da parte 3, eles comentaram que não funcionou muito, né, isso daí, a química, né, porque era uma outra atriz, né, e eles tinham que interpretar como se fosse a mesma personagem do filme anterior, sendo que não tinha, né, nenhuma ligação e segundo eles não funcionou muito bem isso, né? No mesmo documentário eles comentam que não tem 100% de certeza do porquê a Patricia Arquette não participou desse filme, mas eles comentaram que acho que os agentes dela eles exigiram dinheiro e a New Line lá não quis pagar o que eles queriam, então por isso ela acabou nem participando desse filme. Algo curioso para se comentar, que quando eu era pequeno, como eu já falei durante esse vídeo, foi o primeiro filme que eu assisti do Freddy Krueger, então na minha cabeça a atriz original da Kristen Park era a Twisted Knife, tanto que depois quando eu aluguei a fita da parte 3, eu estranhei que a Kristen era interpretada por uma outra atriz, né? Então isso quer dizer que a Twisted Knife que mandou bem pra caramba, mas acho que um ponto ruim aí que ela teve que enfrentar é que ela estava sendo comparada a Patricia Arquette do filme anterior, né? E se eu fosse o responsável por esse filme, eu ia tentar inventar uma desculpa lá, ou tentar uma alternativa, dizendo que a Kristen tinha morrido lá e reunia só o Joe e o Kincaid, né? E não colocar uma outra atriz para interpretar a Kristen, né? A abertura desse filme é sensacional, colocaram uma música muito legal, que pra quem não sabe ela é cantada pela Twisted Knife, a atriz que está interpretando a Kristen nesse filme. Infelizmente não saiu no CD oficial da trilha sonora, e tanto que essas MP3 que rolam aí pela internet é retirada do filme. Infelizmente tem uns barulhinhos lá das garras do Freddy Krueger lá que aparece no título da abertura, né? Mas melhor que nada, né? Antes que eu me esqueça, se você não assistiu esse filme, é melhor você parar por aqui, porque eu vou começar a dar vários spoilers e até comentar sobre o final do filme. E essa cena inicial é muito legal, porque aparece a Kristen em frente à casa, né, que aparece em todos os filmes. E tá, se vocês perceberem, tá um dia bonito, né? Tá um dia bem ensolarado e ela vê uma menininha desenhando no chão. E ela vai conversar com a menininha e acho que ela comenta lá que é a casa do Freddy Krueger, tá fazendo um desenho do Freddy. E o tempo começa a fechar, começa a escurecer e começa a chover bastante. E é algo bem legal que fizeram, né? Que transformou um dia bem ensolarado num dia bem feio, né? E é meio que um sentido figurado, né? De querer mostrar que um sonho está se tornando um pesadelo, né? E lá dentro da casa tá um cenário muito bem feito, assim, a fotografia desse filme pra mim é muito bem feita, muito bonita, assim, os cenários lá excelentes, e aparece lá o triciclo caindo da escada, lá, putz, e aquelas iluminação muito bem feita. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, quando eu era pequeno, nossa, eu ficava meio que na tensão, né? Pra mim eu tava dentro do filme, porque quando você é criança você compra mais fácil a ideia dos filmes, né? Principalmente esses de terror. E eu lembro até hoje que tava aquele momento de suspense e parece tipo uma sombra na casa, como se fosse as garras do Freddy Krueger, e a Kristen olha pela janela, é um galho, né, mexendo assim. Essa cena aí, putz, marcou na minha cabeça até hoje. Aí aparece ela vendo a caldeira do Freddy Krueger, né, que é bem famosa dos filmes anteriores, no qual ele queimava as vítimas dele, quando ele ainda era humano, acho que ele queimava as crianças lá depois. E ela tá morrendo de medo e acaba chamando o Joey e o Kincaid
Pra quem não lembra da parte 3, a Kristen tinha o poder de chamar outras pessoas pro sonho dela, né? Então, o Joel e o Kincaid, eles ficaram meio com raiva, né? Tá chamando ela de novo, né? E eles até comentam, pô, a gente já matou, né, o Freddy Krueger já morreu, né? Você para de ficar chamando a gente tem que superar isso. E ela, não, acho que ele tá voltando, acho que ele não morreu. E aparece um cachorro saindo de dentro da caldeira e mordendo a Kristen, né? Então os três acordam na vida real. E a Kristen vê que realmente ela tá com o braço mordido, né? E o Joey e o Kincaid, eles acordam assustados, né? Depois aparece a Kristen na escola e a gente é apresentado aos novos personagens desse filme. Ela tá namorando um cara chamado Rick, que tem uma irmã chamada Alice. Também tem a nerd de óculos, tem o cara que é desejado por toda a mulherada lá da escola, que é o Dan, que a Alice se apaixona por ele e depois tem um rolo com ele durante o filme. E tem a gostosa lá, que é a Debbie, que é meio atlética lá. E algo interessante e curioso já de se comentar é que o padrão de beleza de hoje em dia já mudou bastante em relação à década de 80, né? Tanto que a Debbie, que era considerada a gostosona do filme, tem aquele cabelão, né, todo caracolado pra cima e tal. Só que naquela época era o penteado e o cabelo bonito, né, considerado da moda, né? Hoje em dia, tanto que a molecada de hoje em dia acho que pode até achar feio, né? Então é algo que a beleza e a moda vai mudando e às vezes o que era considerado bonito hoje em dia não é mais, né? E vice-versa. Já em outra cena, dentro da escola, acontece a reunião dos três sobreviventes do filme anterior, a Kristen, o Joey e o Kincaid, e eles comentam sobre o pesadelo que eles tiveram na noite anterior, e a Kristen está com medo que o Fred estaria voltando, e os outros dois falam para ela esquecer isso, que o Fred está morto e enterrado, para eles superarem isso e continuar a vida deles, para não chamar mais os dois pro sonho dela. E nisso o namorado da Kristen, né, o Rick, que não participou de nada desses eventos, começa a pensar que os três lá são meio loucos, né? E até tem um estranhamento, né, do Kincaid, o namorado dela, é uma cena bem legal. Na sequência aparece depois a casa do Rick e da irmã dele, a Alice, que mora com um pai que é meio alcoólatra, né? Sempre tem esses problemas familiares, né, durante essa saga da Hora do Pesadelo. Acho que é algo bem interessante e meio que os dois vivem sozinhos, né, porque não tem muito o apoio do pai, né? Eles, com certeza sentem a falta da mãe. E a Alice é uma personagem que aquelas pessoas que meio que sonham acordado, né? Tem pessoas que são assim, às vezes viaja, né, muito, às vezes você tá falando com a pessoa, ela tá em outro mundo, e é uma personagem bem legal que aborda esse tema aí também, né. E o Rick é um cara bem extrovertido, né, treina Kung Fu na casa dele, e é outra referência bem legal dos anos 80, que eram os filmes de artes marciais, que era moda nessa época, né, tinha Karate Kid, né, os filmes do Van Damme, Bruce Lee era o ídolo máximo, né? E a ressurreição do Freddy Krueger nesse filme é uma das cenas mais bem feitas e legais de toda a franquia, na minha opinião, né? O Kincaid, ele acaba tendo um pesadelo que está dentro de um porta-malas, né? E é algo bem angustiante, né? Ele tenta sair e ele acaba indo para aquele cenário, né, da parte 3, né, dos carros lá do ferro velho, né, no qual aquele doutor Neil Gordon e o pai da Nancy, né, morreram lá. O Neil Gordon ele não morreu, é algo também que eu esqueci de citar, que é um personagem que ficou esquecido também, né, na franquia. Ele sobreviveu na parte 3 e nunca mais apareceu, nem foi citado mais, né, que na minha opinião era um personagem bem interessante que poderia ter voltado, né, nas partes posteriores, né? Mesmo nessa parte 4 acho que não
teria muito papel para ele, mas na parte 5 acho que ele poderia ter voltado, né? Mas fica aí o registro, né, dele. Voltando lá ao Ferro Velho, né, o Kincaid, ele tá meio desesperado andando por lá e aparece o cachorro dele que se chama Jason, né, que é uma homenagem ao Jason, né, da saga Sexta-feira 13. E já começa um pouco do humor, né, do humor negro, que é algo bem característico da parte 3 em diante, né, do Freddy Krueger. E aparece o cachorro lá e dá uma mijada e o mijo começa a pegar fogo e o Freddy Krueger começa a ressurgir lá. E o efeito especial, mesmo hoje em dia, ainda está muito bem feito, convence bastante. Ao contrário da parte 3, acho que os efeitos especiais dessa parte 4 continuam muito bem feitos e convencendo até hoje, né? Mesmo você assistindo hoje em 2013, os efeitos especiais dessa parte 4 estão excelentes. E o Freddy Krueger ressuscitando lá, uma cena muito legal, né? Aparece a carne voltando lá, os ossos se juntando e depois aparece ele colocando o chapéu e a luva. Aí o Kincaid sai correndo lá, né? Uma cena também bem legal, que ele joga o carro em cima do Freddy Krueger, o Freddy Krueger tudo se desmonta lá. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti quando eu era criança, eu, putz, né, torcendo pra caramba pra matar o Freddy Krueger. Porque até então eu tinha medo pra caramba do Freddy Krueger, eu ainda não tinha a simpatia que depois eu teria por ele, né? Então, tava torcendo contra o Fred, né? Até então, né? E é algo bem legal, né? Que todo mundo pensa que pode matar o Freddy Krueger, depois ele aparece lá e pega o Kincaid lá e dá uma espetada na barriga dele. E o Kincaid fala, ah, eu te encontro no inferno, né? E ele já começa já aquele humor característico, né, do Freddy Krueger. Ah, então digam que o Fred te mandou. E na mesma noite ele vai atrás do Joey. E é outra cena excepcional dessa franquia, no qual ele tá lá na casa dele. E é também algo bem marcante também dos anos 80, que era a MTV que estava com força máxima nos Estados Unidos. E ele tá com aqueles fones de ouvido e assistindo a televisão, os aparelhos de som, e então tá registrado que era o máximo, os sonhos de consumo dos adolescentes dessa época, né? Que era o aparelho de som, a televisão, um quarto bem legal, e ele tá dormindo lá e acaba tendo um pesadelo que uma mina tá saindo de dentro do colchão de água, né? É uma ideia muito legal que tiveram. E a mina pelada lá, ele de novo tem esses sonhos eróticos, né, que ele já teve na parte 3. E do nada ela é puxada lá pra dentro do colchão e sai o Freddy Krueger de dentro e arranca o Joey lá pra dentro do colchão. Pô, excepcional essa cena aí. Aí já vale o filme, né? E ele vai e destroça ele depois, né? Outra cena marcante que vale ser citada é quando a Kristen acaba desmaiando lá na escola, porque fica sabendo que o Joey e o Kincaid morreram e vai parar lá na enfermaria e aparece o Robert Englund, que é o ator que interpreta o Freddy Krueger, vestido de enfermeira lá, chega até a ser meio engraçado, e depois ele vira lá e se transforma no Freddy Krueger e começa a espirrar uma seringa cheia de sangue, o cenário fica algo, putz, eu lembro quando eu era criança, nossa, eu fiquei aterrorizado com essa cena, sabe, dá um susto assim, aí depois ela consegue acordar e aparece a enfermeira meio parecida com o Robert Englund, com um óculos, sabe. Um pouco mais adiante depois aparece o Rick, a Kristen, o Dan e a Alice em frente àquela casa lá, na qual seria a da Nancy, do Jesse, né, dos filmes anteriores. E a casa tá toda abandonada lá, né, toda velha. E acho que foi uma sacada bem legal que eles inventaram aí mesmo pra quem nunca assistiu os outros filmes, se inteirar da história. Que depois aparece, né, o Rick comentando lá que segundo a Chris, aqui morava o Freddy Krueger, que era um assassino de crianças, e ele acabou sendo solto por um detalhe técnico e os pais revoltados foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos e queimaram ele vivo. Só que o pior estaria para acontecer depois, que ele teria o poder de voltar pelos sonhos e
e matar as pessoas. E se a pessoa morre no sonho, ela morre na vida real. Então resumiu bem o que era a história do Freddy Krueger. Então, pra mim, no caso, que foi o primeiro filme que eu assisti, já deu pra eu me inteirar pela história. Muito boa sacada. Outra parte marcante desse filme foi quando a mãe da Kristen acaba colocando um calmante lá no suco dela, ela toma e acaba desmaiando lá, né? E dormindo contra a vontade dela. E ela lembrou que a Alice tinha comentado que para evitar os pesadelos é sempre ter consciência que estaria no controle e tipo controlar os sonhos dela, né? Então sempre pensar em algum local legal ou bonito que ela se sentisse bem. Então quando ela tá quase que dormindo, e é um efeito bem legal que eles colocam, que tipo a câmera tá de cima para baixo e ela vai rodando assim, é uma sensação de que a pessoa tá quase que apagando. Quem já desmaiou alguma vez vai saber do que eu tô falando, e é uma sensação bem parecida, né? Parece que meio que começa a rodar tudo. E nesse meio termo ela começa, não, eu tô no controle, que ela acaba conseguindo sonhar que tá numa praia lá, né? O cenário é mó bonito lá, e ela pensa, consegui, né? Escapar do Freddy Krueger. E algo já bem legal, que aquela mesma menininha que aparece no começo do filme tá montando um castelo. E já começa já o humor característico do Freddy Krueger, humor negro, uma referência ao filme Tubarão. Começa a vir as garras dele do mar, né? Saindo e indo atrás dela, e explode na areia e sai lá, né? E pega a Kristen. É uma cena meio, se for parar pra pensar, é meio forte, né? Que ele vai enterrando ela e depois pisa na cabeça dela, e ela acaba caindo num cenário bem famoso, né? Dentro daquela casa que todos acabam se ferrando. E uma curiosidade bem legal é que quando eles foram filmar essa cena na praia, começou a juntar uma multidão assim tremenda, né? O Freddy Krueger já está sendo tratado como um astro pop, né? Todo mundo queria tirar foto com ele, gritando Fred, Fred. E o Robert Englund, ele lembra desse DVD aqui que foi algo surreal, né? Que ele passou para fazer essa cena. E lembrando uma história que a Kristen era a última filha dos pais que assassinaram o Freddy Krueger, então matando ela, o Freddy Krueger teria terminado a vingança dele e não teria mais poder de entrar nos pesadelos de outras pessoas, né? Então ele meio que força a Kristen a chamar mais pessoas para o sonho dela, sendo assim aí ele poderia matar isso. Eu acho que isso daí foi meio, sabe, meio fantasioso demais, que não tem muito sentido, né? Que ela chama a Alice pro sonho dela e depois disso ela acaba matando a Kristen, né? Então, se ele matasse a Kristen, ele não poderia matar mais ninguém, né? Porque ele precisaria da Kristen para chamar outras pessoas. Tô, tipo, jogando em cima do que eles estão apresentando pra gente. Então, sabe, ficou meio sem sentido, porque depois que ela já tá quase que morrendo, a Kristen joga o poder que ela tinha pra Alice. Então, sabe, meio que poderiam ter dado uma melhorada nesse ponto aí na história, né? Ficou meio... foi meio que feito, parece que foi meio feito às pressas, né? Então, a partir daí, a Alice começou a se tornar a personagem principal do filme. Não que seja ruim, porque pra mim a Alice mandou bem pra caramba. A atriz que interpreta ela, putz, excelente. E quando eu era pequeno, putz, eu lembro que eu era apaixonado pela Alice aí, né? Tanto que na parte 4 e parte 5, nossa, eu comecei a ser fã e admirador dela pra caramba, né? Pra não me prolongar demais nesse vídeo, eu quero dizer que o filme é um ritmo bem alucinante, bem dinâmico, né? Não para, né? Já começa uma cena bem legal, já pula pra uma outra, não fica aquele meio morno, né? Meio filme lento. É um filme dinâmico mesmo, né? Meio, tanto que comparam a videoclipe nesse filme aí. E acho que é algo bem legal, né? E tem mortes muito bem feitas, aí, muito... a imaginação para isso desse filme, os caras te mandaram bem pra caramba, que tem a morte do Rick lá, né, lutando contra um Fred invisível, tem a da nerd de óculos que tá dentro na escola e o Freddy Krueger aparece como um professor e beija ela,
e suga todo o ar que ela tinha, porque ela tinha problema com asma. E tem outra morte clássica, né, que é da Debbie, né, que tá treinando lá, fazendo supino, e o Freddy Krueger aparece, quebra os braços dela caem e ela acaba se transformando numa barata gigante. E em outra cena mais pra frente, muito legal, que aparece a Alice dentro do de um cinema, né? E ela tá comendo pipoca e começa a ser sugado para tudo para dentro da tela, né? A pipoca e a Pepsi vai tudo sendo sugado lá para dentro. Ela acaba entrando para dentro do filme, e dentro do filme ela já cai no cenário da lanchonete que ela trampava, e ela acaba se vendo ela mesma, só que velha, né, servindo, e é uma sacada bem legal. E depois aparece Freddy Krueger com a pizza, né? Outra cena famosa. Nossa, tem muitas cenas memoráveis aí desse filme. Essa daí da cena da pizza também é algo sensacional, né? Que ele espeta e dentro da pizza tá as cabecinhas, né, dos personagens que já morreram durante o filme. E ele espeta. E, nossa, quando eu era criança eu vi aquilo lá, eu fiquei meio que chocado, né? Ao ver essa cena. E, putz, muito legal esse filme. Eu sou suspeito pra falar porque é o meu filme predileto. E, putz, eu dou nota 10 pra esse filme. Não vou dar nota 10 porque isso aí seria injusto, porque o primeiro filme foi perfeito, né? Eu dou nota 9,5. Eu só não dou nota 10 porque a Patricia Arquette não participou e eles colocaram uma outra atriz para interpretar o mesmo personagem, né? Tô dando uma desculpa para não dar 10, né? Essa que é a grande verdade. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo analisando a parte 5. Abraço e até mais, e tomem cuidado com Freddy Krueger em seus pesadelos.